Bem, pessoal, ainda preciso mesmo tomar vacina de Covid, né? Já que eu tenho feito muito vídeo aqui para vocês falando, né, que a Covid deixou de ser uma das principais causas de internação por problemas respiratórios virais, né? O próprio Ministério da Saúde mudou a orientação e colocou a vacina apenas para grupos específicos, né? Cada vez no mundo menos a gente tem falado de Covid e muita gente me pergunta, Júlio, eu estou preocupado, eu vi alguém tendo reação com a vacina da Covid, ou durante esse período eu li muito sobre isso, né? E não quero tomar. O que é que você acha disso? Eu vou explicar isso para vocês porque isso está sendo comum, muito comum no consultório, aqui no canal do YouTube, né? E eu gosto de falar francamente com vocês, né? Quando tem um problema, quando tem algo que às vezes vocês entendem de forma equivocada e o que é que está acontecendo agora com o Covid, né? Vamos lá para vocês entenderem. Em primeiro lugar, já chegou aqui no Brasil a vacina, a última vacina modificada contra a Covid, que protege contra as últimas formas, né? Realmente, no mundo inteiro, o cenário de Covid é muito animador. O Covid deixou de ser um dos problemas de saúde pública mais importantes no momento, né? Inclusive aqui no Brasil, a gripe é mais problemática, interna mais, o vírus respiratório também, né? Mas por que é importante a gente ainda tomar vacina, né? Número 1, como o Ministério da Saúde, assim como a FDA e órgãos europeus, eles mudaram as diretrizes, né? Eles passaram a focar num grupo específico. E o grupo de pessoas com fatores de risco, idosos e crianças. Por quê? Porque esses grupos são os grupos que mais morrem quando pega Covid. E aí vem o primeiro detalhe para vocês entenderem. Apesar de Covid perder a relevância como o fator mais importante de internação aqui no Brasil, quando você individualiza e pega uma pessoa que pega Covid, uma pessoa que pega gripe, uma pessoa que pega vírus respiratório, a Covid continua sendo mais grave. Ou seja, a incidência dela reduziu, né? Então, de número absoluto de morte também reduziu, mas quando você olha a letalidade, a relevância, a Covid continua sendo importante. Então, você toma a vacina da gripe, que o Ministério da Saúde recomenda para o seu grupo etário e tal, também faz sentido você tomar a vacina da Covid. Por quê? Porque a Covid é muito mais grave que a gripe. Então, de todas as doenças que estão ali no calendário vacinal e outros que a gente conhece, a Covid ainda continua sendo a doença que a vacina mais causa proteção. Então, não há sentido nenhum você parar de tomar a vacina da Covid porque ela deixa de ser frequente hoje. Além disso, tem outro cenário que tem sido muito comum, que é o quê? A gente entender que a Covid provavelmente, não tem como a gente ter certeza disso, será uma doença sazonal. Então a gente vai passar períodos de calmaria que a gente está vivendo agora e daqui a pouco vai ter uma retomada de casos. E aí se você está vacinado, você já está protegido. E aí quando surgir o surto, você já tem sua imunidade, tá bom? Júlio, faz algum sentido pessoas que não estão no grupo ou pagar pela vacina ou ir atrás? Eu acho que não faz sentido nesse momento. O que faz sentido é se você não tomou a vacina da Covid, você se atualizar. Agora, se você tomou, está em dia, o Ministério não recomenda para você, não precisa gastar seu dinheiro, nada disso, você está protegido. Júlio, meu médico encaminhou, orientou. Aí beleza, tudo bem, toma. Vai ser muito, muito individual. Profissional de saúde, pessoas que estão ali com um grupo de risco, né? As pessoas mais idosas, tratamento de câncer, essas sem dúvida nenhuma vão continuar precisando. E acredito que vai ser uma vacina que vai fazer parte do calendário a partir de hoje, tá bom? Espero ter ajudado.